Estamos grávidos e agora? A primeira vez que eu descobri que estava grávida, estava numa reunião de serviço, a falar de um tema extremamente aborrecido, e recebi um e-mail, abri e vi que o teste tinha dado positivo. Saí da reunião, entrei na casa de banho, fechei a porta, encostei-me à parede, respirei fundo e disse: e agora? Quando nós descobrimos que estamos grávidos, existe uma série de preocupações que nos passa pela cabeça, sendo que a primeira delas é que venha com saúde. Quando nós vamos na rua e alguém nos felicita pela gravidez, muitas vezes nos dizem que venha com saúde. Enquanto uma mãe e um pai não vão àquela primeira, segunda, terceira ecografia e nos dizem: está tudo bem com o vosso bebê, tem mãos, tem todos os dedinhos, tem 2 olhos e um nariz, nós não ficamos descansados. Existem outras preocupações que nos passam pela cabeça, como, por exemplo, será que vamos ser bons pais? Será que quando os nossos filhos caírem na rua, vão correr até nós a pedir aquele beijinho mágico para passar o dói-dói? Será que nós lemos os manuais corretos? Será que lemos os livros certos que dizem o que é que nós devemos fazer nas diversas ocasiões? Ainda nos preocupamos também com: será que o nosso filho vai gostar de nós? Será que vai ter orgulho de nós? Quando tiver que nos apresentar aos amigos, quando tiver que falar de nós na escola. E nós ainda temos o nosso filho na nossa barriga. Será que estas preocupações mudam? Aí nós, com o tempo, começamos a dar asa à imaginação e começamos a idealizar o nosso filho. Será que o nosso filho vai vir com aqueles olhos azuis do meu bisavô que mais ninguém da família teve? Será que vai vir com aquele nariz horroroso da tia da parte do meu marido? Ou será que vai reunir todas as características que nós odiamos na nossa família numa pessoa só? Ainda começamos a especular acerca da profissão dele. Será que vai ser serralheiro? Será que vai ser médico, arquiteto? Será que vai ser empresário? Pensamos também no que é que nós vamos fazer juntos naqueles dias que nós vamos fazer piqueniques na serra, espetada, naqueles dias que nós vamos estar a jogar futebol. E também pensamos no aumento da família. Já quase nos começamos a imaginar como é que vamos ser quando formos avós, no casamento dos nossos filhos. E tudo isto, novamente, enquanto o nosso filho ainda está na nossa barriga. Então eu pergunto-vos: será que nós somos pais de expectativas ou de pessoas reais? Eu vou-vos falar do disfarce da vida real. Eu estive a trabalhar em São Paulo, num ambulatório de indivíduos transexuais, e nós acompanhávamos as crianças e os adolescentes e os pais destes indivíduos também nesta jornada. As reuniões aconteciam segunda-feira, às 7 da manhã, no Brasil, com uma população altamente faladora e extremamente expansiva. Às 7 da manhã, estava eu ali, ainda a abrir o olho, e eles já estavam a partilhar e a conversar e a falar das injustiças e do que acontecia e dos projetos e do que é que iam fazer. Houve um dia que eu ouvi a história de um pai a falar da sua filha. Ele tinha 2 filhas e um filho e estava-se a aproximar na altura do Carnaval. E como vocês sabem, no Brasil o Carnaval dura mais tempo do que o Natal aqui na Madeira e é preciso muita preparação. Então, o filho, mais novo, começou a agarrar nas roupas das irmãs mais velhas e a vesti-las. E entre tutus e purpurinas, queria saber qual era a combinação que ficava melhor, tinha todos os modelos para os vários dias da semana para levar na escola. No espaço de um mês, já tinha pedido lá em casa para lhe falarem num nome feminino e para lhe tratarem pelo pronome feminino. Então, em vez de ele, era ela. A família entrou na brincadeira porque é Carnaval, ninguém leva a mal. Com o tempo, o Carnaval acabou. Chegou a hora de arrumar as roupas das irmãs mais velhas e voltar ao dia-a-dia. Este pai começou a ver que o seu filho estava a ficar cada vez mais cabisbaixo, não falava, não comia, passava imenso tempo trancado ou dentro do quarto ou na casa de banho. E houve um dia que ele decidiu: não, eu vou entrar lá e vou tentar perceber o que é que se passa, vou conversar com ele. E abri a porta do quarto e vi o seu filho, vestido de menina. E o seu filho, de lágrimas nos olhos, disse-lhe: tu não me amas por quem eu sou. Disfarçado vou eu todos os outros dias para a escola.
Quando nós estamos a falar de transexuais, de que é que isto se trata? Se eu vos pedir a vocês, aí na plateia, para fecharem os olhos e sem tocar no vosso corpo, sem pensar nas roupas que vocês têm vestidas, e de perguntar-vos quem é que vocês são. Vocês são homem ou são mulher? Sem ligar às vossas características externas. Vocês sabem me responder a isto? Agora imaginem que quando vocês abrem os olhos e olham o vosso reflexo no espelho, é uma imagem completamente diferente da resposta que vocês me deram. Quando estamos a falar destes indivíduos, em termos de percentagens, isto varia de acordo com a região do globo e com as fontes utilizadas, mas em média estamos a falar de 0,005 a 2,7% da população. Mais ou menos a mesma percentagem de ruivos que existe no mundo. O que é que nos diz a ciência acerca disto? O que nós sabemos e a investigação que nos tem vindo a trazer é que, a nível cerebral, é uma situação em que a neuroanatomia e o neurofuncionamento cerebral, os neurotransmissores e a genética, todos eles contribuem para esta nossa noção de identidade. De quem é que eu sou? É algo que acontece a nível central. Não tem que ver com as minhas características externas. Existem mulheres sem peito. Existem mulheres sem útero. E não são menos mulheres por causa disso. O que nós sabemos também é que isto não só acontece a nível interno, como não tem que ver com a educação que foi dada pelos pais. Não tem que ver com o ambiente, não tem que ver com os amigos, não tem que ver com as influências. Estes pais destas crianças, muitas vezes, sentem que têm outro morador em casa. Mas quem é esta pessoa que eu agora tenho dentro de casa? Eu não conheço. E começam a levantar outras questões que talvez para nós podem ser banais e nem sequer nos passa pela cabeça, mas para eles são muito importantes, como por exemplo, o que é que vai acontecer ao nome? Nós que demorámos tanto tempo a escolher o nome, a gritar o nome em voz alta na rua para saber como é que ele soava quando tivéssemos que chamar o nosso filho, ou então quando a professora tivesse que chamar a atenção na sala, o que é que vai acontecer ao nome? Vai ser só passar de masculino para feminino ou de feminino para masculino? E as pessoas, o que é que vão pensar? O que é que eu vou dizer aos meus amigos, ao meu chefe, no meu trabalho, na rua? As pessoas vão olhar? Ou então o que é que nós fazemos ao álbum de fotos? Nós que fizemos um investimento tão grande o ano passado para tirar aquelas fotografias todas em família, o que é que nós fazemos? Vamos tirar tudo outra vez? Ou a gente queima? Ou então, como é que eu vou chamar o meu filho que está naquela fotografia? Pelo nome anterior? Pelo nome de agora? Quando deitam a cabeça na almofada à noite, ainda chegam a pensar e perdi o meu filho. Ou então falhei. Falhei porque não soube ensinar-lhe o que era ser mulher ou o que era ser homem. E então estes pais o que estão a passar realmente é um processo de luto. E estas fases de luto, apesar de que na imagem atrás de mim parece que acontece de uma maneira linear, elas não acontecem assim. Existem avanços, existem retrocessos e tudo isto faz parte do processo. Primeiro entramos numa fase de negação. Não, isto não está a acontecer na nossa família nem na nossa casa. Não, só gosta de se vestir de uma maneira diferente. Passamos ainda pela fase da raiva, em que pensamos, porquê é nós? Porquê na minha casa? Porquê não no vizinho? Porquê Deus? Temos a parte da negociação, em que nós falamos com o nosso filho, olha, aqueles fins de semana que nós tínhamos os jogos de futebol com aquela equipa, com aqueles amigos muito porreiros, será que apesar de tu seres mulher ainda podemos manter a equipa de futebol masculina? Temos a parte da depressão, que é quando passam pela tristeza de tudo isto, destas despedidas e destes recomeços. E esperamos chegar à fase final, que é a fase de aceitação, em que nós aceitamos esta nova realidade. Este pai dizia orgulhosamente, eu tenho 3 filhas, 2 cisgênero e 1 transgênero. E nós estávamos a trabalhar com ele para que ele consiga fazer o próximo passo e dizer, eu tenho 3 filhas. Todos os anos, na altura do aniversário, nós temos de separar as velas e há aquela tradição que pedimos um desejo.
Desde que eu sou pequenina, peço sempre o mesmo desejo. Não contem a ninguém, por favor. Mas eu sempre pedi, eu quero ser feliz. E vocês? O que é que vocês querem para os vossos filhos?